Oi, boa tarde a todos. Oi, Rodolfinho, Jorge, tudo bom? Estamos aqui hoje para fazer uma live com o Dr. Henrique, um pediatra conceituado, 55 anos na profissão, e vamos falar um pouquinho sobre a infância, né? Hoje ele vai falar sobre criança, família, escola, sociedade. Oi, Patrícia, tudo bom? Oi, Ju. É a minha primeira live, gente. Eu sei que eu vou levar bronca por falar isso, viu? Nunca fiz. Oi, Brenda. Oi, Jorge. Legal. A Popó. Oi, Eliene. Tudo bom? Que legal. Obrigada, Ju. Obrigada. Oi, Cris. A Lu. Oi, Rodolfo. Tudo bom? Então, daqui a pouco nós vamos falar com o Dr. Henrique. Ele vai falar com a gente aqui. Eu queria aproveitar e falar que ele é autor de vários livros que falam sobre autoestimulação, tanto de bebês quanto adolescentes. E a renda desses livros que ele vende, não sei se todos sabem, mas vai para uma instituição. E é uma coisa muito bonita que ele faz, né? Então eu pedi para ele se eu podia falar para o pessoal que está nos assistindo agora, né? Vamos esperar ele entrar. Enquanto isso eu vou falando com o pessoal que está entrando aqui. Vou acenando. Oi, Jéssica. Já, doutor Henrique chega. Vamos esperar o doutor Henrique entrar. Para quem está entrando agora, eu sou Rosângela Hasegawa, mantenedora e diretora do Colégio Evolve. Estamos aguardando o doutor Henrique Naster. Ensina. Oi, Cássia, boa tarde. Doce Cultura Livros, que legal. Paula. Sejam bem-vindos à nossa live. Estamos aguardando agora o doutor Henrique Klajner entrar. O nosso assunto hoje, como sempre, é voltado às crianças, família, escola, sociedade. Ele vai falar tudo isso para nós hoje. Estamos só aguardando o doutor Henrique. Não sei se todos conhecem, o Evolve fica no Morumbi, uma escola infantil de 0 a 5 anos. Uma escola que tem 7 anos de vida. Oi, Nath. A Natália, minha filha. Fernando. Essa pandemia pegou todo mundo, né? Estamos passando por crises na educação, na saúde, mas vai passar. Tudo isso vai passar. E a gente sabe que as nossas crianças que estão sendo mais afetadas por ficarem em casa, querendo ou não, elas também tinham uma rotina e para aceitar essa nova rotina de pandemia está sendo muito difícil, tanto para ela quanto para os pais. Então, o doutor Henrique vai dar uma palavrinha para a gente aqui, tá bom? Ele está tendo um pouquinho de dificuldades, mas ele vai entrar, gente. Estamos aguardando o doutor Henrique Klajner. Ele vai entrar já para falar conosco.
Vamos lá. Doutor Henrique. Vamos aguardar o doutor Henrique. Oi, doutor Boa Henrique, boa tarde. tarde, tudo bom? Alguma coisa está acontecendo, que eu entrei 4 vezes. Ao vivo é assim mesmo, não tem jeito. Eu tenho a impressão que um instantinho só que a minha esposa não tá aqui. Eu estava falando um pouquinho do senhor, dos Uhum. livros que o senhor já publicou, que são É, tudo voltado à autoestimulação, tanto para bebês quanto para adolescentes, e que toda a venda é voltada para as crianças, né, que o senhor doa, uhum. né? Eu acho que nem todos saibam, né, É, dessa... é um sonho que eu tive de eventualmente fazer o bem para alguém através. Quer dizer, a gente tem que fazer o bem, não importa a quem. É verdade, é Então, verdade. os meus livros, que a primeira publicação foi em 1998, desde então, o que a gente oferece, Rosângela, você sabe que livros não rendem muito, né? A não ser que Não, seja um boom. Mas, enfim, tudo que a gente oferece, eu tenho dedicado às crianças carentes, né? Crianças ótima necessitadas ação. através de várias entidades. Mas estamos aqui para falar um pouquinho do que eu chamo das minhas mentirinhas, né? É Mas nada, que acontece que eu isso. estou empolgado por esse tema, que é a autoestimulação, que é o nome que eu dei ao método educativo que eu venho desempenhando desde sempre, né? Faz são quase 50 anos e o sucesso é absoluto. Graças a Deus. 55 anos, hein? Eu É? pesquisei, 55 anos O quê? De de profissão? Não, isso é de o que eu tenho de profissão. nascença. Tá bom. Então, Ai. Rosângela, então, o que a Escola Evolve quer abordar hoje nesse tema que, que envolve a inclusão social da criança, né? É isso. Então, com a família, né? A criança, com a família, com a escola, com a sociedade. Queria que o senhor falasse um pouquinho, porque eu acho que os pais, né, estão também meio, sei lá, não posso falar perdidos, mas não sabem assim o que fazer com as crianças, né, que estão presas em casa, porque querendo ou não, elas tinham uma rotina, né, Uhum. como todos nós, e de repente veio esse boom da pandemia, então é um passarinho preso na gaiola. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho a criança Bom, voltada à família, escola e sociedade. na verdade, eu não tiro um pouco a razão das pessoas de querer falar sobre a pandemia, porque a pandemia aconteceu no momento que tinha que acontecer. Eu sou meio fatalista. Eu acho que tudo que nós passamos, nós estamos passando porque temos que passar. Tem um propósito, né? Não, Não é à eu acho que o toa. propósito é nosso mesmo. Nós é que plantamos e nós é que colhemos. Na verdade, se eu disser para você da minha clínica, dos meus clientes, nessa época de pandemia, eu não tive nenhum problema. Nenhuma cliente me telefonou dizendo que as crianças estão assim, ruins, não adaptadas. Nenhuma cliente queixou-se de que as crianças não estão fazendo as lições. Nenhuma cliente, porque realmente a autoestimulação leva a isso. Eu vou explicar mais ou menos como é que a autoestimulação funciona e depois eu vou tentar projetar isso no ambiente social. A autoestimulação visa fundamentalmente fazer as pessoas felizes. A felicidade, do ponto de vista filosófico e do ponto de vista, a Jurema gostou que eu mencionei o Harari outro dia no livro Foi. Sapiens. Hoje eu terminei de ler o Homo Deus. É apaixonante o jeito dele escrever. Então, na verdade, o que a gente nota é que as pessoas, apesar de tudo, não são felizes.
Entende? Quer dizer, a gente é feliz no setor, não é feliz no outro. Eu sou feliz hoje, amanhã eu posso não ser. Como é que vai ser o amanhã, etc, etc. É porque realmente isso aí é uma característica da felicidade. Durante milênios, séculos, e segundo o próprio Harari, ele fala que o Homo se tornou sapiens há 70 mil anos atrás. E antes ele era Homos neanderthalis, Homos não sei o quê, Homos... Eu sei que o Homo, o homem, se formou mais ou menos há 150 mil anos. Então, ele vem evoluindo. E tem um ditado já famoso que diz: quem é feliz não agride, quem é feliz Verdade. se comporta. Então, na verdade, a felicidade ela encontra a definição dela em cada pessoa. Se a senhora for ler um dos meus livros, lá tem conceito de felicidade, que é um negócio meio complicado. Para mim, felicidade é olhar no espelho de manhã e aceitar aquela figura que você está vendo. E, na verdade, a felicidade ela é alcançada quando os desejos humanos e a necessidade humana é satisfeita. O que distingue o ser humano dos outros animais, que a gente chama de pré-racionais, hoje em dia não se fala em animais irracionais. São os pré-racionais, que raciocinam menos. É exatamente esse raciocínio que leva o homem à evolução. Ao contrário dos outros animais pré-racionais, que quanto mais pré-racionais, mais eles vivem por viver para cumprir a missão de vida mais longa e melhor, e depois ir embora, o ser humano, além disso, ele tem a necessidade de evoluir. E é um tema interessante. Por que o ser humano evolui? Exatamente porque ele tem o cérebro. E o cérebro mais evoluído tem o que a gente chama de raciocínio. E o raciocínio lógico tende a fazer com que ele elabore maneiras de viver, mas não se satisfazendo com o que ele vem tendo. Então, ele tem que evoluir. A evolução se dá através de conquistas. E as conquistas são sempre progressivas, por isso que se chama evolução. E o que proporciona o ser humano a evolução? Por que não existe no ser humano normal uma acomodação? Nós sempre queremos mais e sempre queremos mais. Segundo o Harari, isso aí é um algoritmo. Ele acha que a biologia é feita de algoritmos. Mas não é. Isso aí é instintivo do ser humano, que exatamente porque ele tem cérebro, ele elabora. E nessa evolução, ele vai encontrando a filiação em ambientes proporcionalmente mais evoluídos também. Então, na verdade, o que deixa a pessoa feliz pode ser, eventualmente, conversar com a Rosângela, ou receber um beijo da Jurema, que você mandou hoje, ou então comprar um carro novo, ou então... Mas, segundo os autores, a felicidade não entra na gente se a gente não tiver uma coisa que é essencial, que se chama inclusão social. Exatamente porque o ser humano, pelo raciocínio, para ter o raciocínio, ele foi perdendo muito das suas capacitações físicas. Então, segundo Freud, no século XIX, ninguém sobrevive sozinho, nós precisamos ter uma companhia. E isso foi também apoiado por muitos autores. Nós não conseguimos viver na solidão. O próprio Jesus Cristo falou: quando dois estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Quer dizer, com um, não. Também está. Nós estamos com Jesus ou com Deus a qualquer momento, mas ele estaria mais presente quando dois estiverem em seu nome, quer dizer, formando um meio social e tudo mais. E, na verdade, nessa evolução toda que nós temos, que o Harari reflete muito bem, nós partimos de um ser selvagem, solitário. Depois, ele começou a se reunir em famílias, e assim temos alguns animais pré-racionais, como os ursos, como os leões, também ele se reúne em família. Depois, a evolução dele fez com que isso não bastasse nas caminhadas à busca dos alimentos e da sua proteção. Eles foram se reunindo em grupos cada vez maiores e foram encontrando uns nos outros o esteio. E quem estuda muito isso também é um autor chamado Roger Scruton. Ele morreu faz uns 3 meses, um inglês que era meu ídolo também. Então, as sociedades foram se ampliando, até que na Revolução Agrícola,
que aconteceu há 5.000 anos atrás, o homem, então, deixou de ser nômade e começou a fundar as cidades, e as cidades foram crescendo, crescendo, e a criança foi se... Quer dizer, o ser humano foi se inserindo em meios cada vez maiores, maiores e maiores. Então, a inserção social é a única coisa que, se faltar, ninguém vai ser feliz. E para a gente poder ter uma inserção social, é preciso que nós sejamos aceitos dentro dessa sociedade. E para isso nós temos que ter um grau de evolução que vocês gostam de chamar muito de currículo. Digamos que eu quero dar aula na sua escola, eu tenho que ter um currículo. E provavelmente eu vou ser reprovado porque eu não tenho evolução para ser professor de escola primária. Eu tenho currículo para ser alguma outra coisa, médico, etc. Eu quis me incluir dentro do quadro de médicos professores do Hospital Albert Einstein. Mas eu não pude, porque, apesar de ser pai do presidente, eu precisava ter um doutorado completo, eu precisava ter 5 anos de exercício profissional universitário, uma série de coisas. O que, na minha idade, nos meus atuais 45 anos, já fica um pouco difícil, né? Apesar de vontade eu teria. Mas eu consegui a inclusão dentro desse modelo social. O que é que precisa para a gente ser feliz através de uma inclusão social? A aceitação. Quando é que eu vou ser aceito? Quando tiver um grau de evolução que seja compatível. E para isso eu tenho que evoluir. Não esquecer que a evolução se traz através de conquistas, umas atrás das outras. E o que estimula o homem a ser feliz, a seguir as conquistas infinitamente? É uma coisa chamada autoestima, que é uma felicidade fugaz que ele sente por uma conquista anterior. Então, quando a pessoa namora, pega na mão da moça, se entusiasma para depois dar um beijinho, se entusiasma para casar, etc, etc. Então, as conquistas progressivas. E de onde vem essa autoestima? Essa autoestima vem de uma conquista absolutamente pessoal e com um mínimo de ajuda. Porque o ser humano tem um egoísmo, assim como todo animal pré-racional, de primeiro servir-se e satisfazer as suas necessidades, os seus desejos, para depois distribuir. Um leão faminto mata uma presa, come, o que sobrar ele vai embora e deixa para os outros. Mas primeiro ele. Se nós estamos num avião, a máscara vai cair, ponha primeiro no seu nariz, depois ponha nos outros. Então, esse egoísmo. Então, para ter esse egoísmo, a pessoa precisa ter um máximo de conquista sozinha. E aí, se ele tiver muita ajuda, essa ajuda vai romper o ciclo da conquista, que é o treino e a autoestima. Mas a autoestima a pessoa precisa sempre ter para se sentir feliz. Então, se a gente não permite a criança de ter, ou a pessoa de ter uma conquista própria dela, ela vai ficar meio feliz, 1/3 feliz, dependendo da ajuda. Essa ajuda que eu chamo em relação às crianças chama-se mimo. Quer dizer, quanto mais mimada a criança, menos feliz ela vai ser, apesar da criança sorrir e abraçar por interesse corrupto, a pessoa que financia a falsa felicidade dela, mas que não vai permitir um treino para conquistas posteriores, e essa falta de treino gera o que a gente chama de incompetências e dependências. E aí, se a gente for projetando isso na vida inteira, então a coisa vai ser muito dramática, e que, apesar da minha autoestimulação, eu tenho visto que as adesões, a aceitação das pessoas nos meios, em geral, são feitas por outros interesses e não a busca da felicidade. Eu vou explicar isso tudo daqui a pouquinho. Então, quando nós nascemos com o instinto de sermos felizes. E esse instinto leva a gente, se não houver ajuda, e correr atrás da sobrevivência, inicialmente atrás do alimento, das necessidades, e depois da criancinha pequena, ela vai atrás da satisfação física, soltando um punzinho que ela precisa soltar sozinha, e depois ela vai matar a sede, depois ela vai ser posta no chão, e ela vai tentar conquistar o ambiente, e assim ela vai numa progressão, e se esse comportamento dela for aderido ao ambiente, isto é, de acordo com as leis do ambiente, os pais ficam muito fascinados e ela vai ser bem recebida.
Essa recepção à criança não é beijos e abraços e carinhos sem ter fim. Isso o Tom Jobim escreveu essa música, eu não sei quem a escreveu, ou Tom Jobim ou outro, mas isso vale para depois da puberdade. Né? Por enquanto, a criança precisa ser minimamente ajudada. O que vai resultar nisso? Resultar uma criança que vai continuar a obedecer os instintos naturais no sentido de ser feliz. Quer dizer, ter um comportamento bárbaro naquele ambiente para que as pessoas a aceitem e ela se sinta incluída, e isso dê uma autoestima para que, enquanto ela cresce, ela for frequentando os diversos ambientes evolutivos, que eu vou explicar daqui a pouquinho, ela vá não ser solicitada a se comportar, não. Ela vai se comportar porque ela quer, para que as pessoas a aceitem do jeito que ela é, e ela se inclua e ela continue com essa evolução ascendente. Bom, tudo que eu estou falando, Rosângela, começou realmente de uma quimera, né? Eu sempre fui... Tô apaixonada. Tô assim... eu sempre fui apaixonada pelo bom comportamento. Como eu te Eu falei também. no telefone, eu apanhava muito quando era pequeno, porque eu sou hiperativo com falta de Eu também. atenção. E na escola, em casa, eu comia à base de tamanco. Como eu te falei, a minha primeira professora Inocência, ela batia com a régua. De quina, se era grave, de chapa, se não era. Ai, meu Deus. E assim foi. E nunca faltou pedaço. O que isso significa? Significa que, para que a gente possa ser feliz e ter conquistas, é preciso que a gente respeite o ambiente onde a gente está. Verdade. E, infelizmente, nós temos leis nesses ambientes. E em qualquer ambiente nós temos dois tipos de leis. Temos as leis morais, que são aquelas leis que a natureza nos dá obrigatoriamente, inflexíveis, invariáveis, sem viés, e com a lei da punição, inclusive, se você agride, você automaticamente vai ser punido. Com certeza. E as leis humanas, que são as leis que tentam fazer com que o nosso convívio, apesar das diferenças, apesar da desigualdade, nós consigamos conviver. Quer dizer, uma pessoa da minha idade, 55 anos, falando com uma pessoa como você, que tem 15. Entende? Ai, meu Deus. Não, se é para a gente se enganar, nós vamos se enganar. Mas, Ah, então, é isso. Agora, acontece que tudo que eu falo, que no começo era garantido pelas ciências abstratas, pela biologia, pela sociologia, pela psicologia. Hoje não. Hoje nós temos as neurociências que estudam o cérebro em tempo real e pode pasmar. Eu estou no mar de rosas porque eu estou feliz. Elas confirmam tudo. Uma das coisas, por exemplo, que a ciências nos explica, vem desde o útero materno. O que é útero materno? O útero materno não passa mais do que um meio social formado por duas pessoas, e esse bebê foi acolhido e aceito dentro desse modelo ambiental. Ele se sente bem. E enquanto a gestação evolui, a natureza vai educando com as suas leis. Não tem lei humana ali dentro. Ninguém vai dar beijinho nesse bebê, ninguém vai acariciar, ninguém vai ajudar ele a crescer. E ele vai se adaptando a essas leis rígidas, régias, que começam com a produção de anticorpos da mãe para expulsar o filho. Então, você vê que a própria mãe rejeita o filho. Esse filho passa por um teste, ele passa pelo teste e ele vai adquirindo muita autoestima, que a gente acha. Por que a gente acha? Porque a gente achava, desculpe, tem certeza, que as neurociências comprovam que a criança já é educado pela mãe, porque ele nasce com um cérebro que é um backup da mãe. Isso já está comprovado. Então, na verdade, essa criança nasce felicíssima. E ela constituiu com a mãe o seu primeiro modelo social. Porque sem essa mãe, ele não existiria. Sem essa mãe, ele não teria a chance de conquistar a vida. Sem essa mãe, ele não teria evoluído lá dentro. Sem essa mãe, ele não teria nascido. Então, além de outras coisas, se deduz, por exemplo, que a criança nasce com uma religiosidade. O que é? Obediência a leis, ritmo, disciplina e limite. E nasce com a consciência que o Einstein já tinha, de que existe uma força maior que garante a manutenção dele, que é a mãe, que vai ser a primeira deusa dele, por exemplo. Então, quando a criança nasce, então a natureza fala, olha, filhinho, agora acabou a mamata. Agora é por você mesmo.
Então, nós comparamos isso ao episódio em que Abrão recebe de Deus a missão de fundar o povo judeu. Então, o Deus falou para ele, que em hebraico significa lech lecha, quer dizer, você vai com seus próprios pés e se vira. A natureza faz isso com o bebê, ela faz isso com todos os seres vivos, Todos. e aí ele vai se virar. Com o quê? Com o que a natureza lhe proveu, que é instintos de sobrevivência, instintos de alimentação, instinto de satisfazer necessidades. Mas o ser humano perdeu as forças físicas, então ele precisa de um pouco mais de ajuda do que os outros animais. Um cachorrinho com 5 dias corre para o peito da mãe. A mãe preguiçosa não se mexe, os cachorrinhos vão lá mamar. Mas um Eles que vão. bebezinho vai para o peito da mãe, então tá bom, ele precisa de mais ajuda. Mas o que atrapalha a nossa educação é o conceito de que a criança é coitadinha, a criança mal, veio o Freud falou que precisa de colo para relembrar o útero. Nós não temos que reviver um passado, nós temos que olhar para o futuro. Pra frente. O útero já foi, agora não precisa de mais nada, entende? Quer dizer, não... Então, São agora fases. é com você. Então, como nós sabemos, por como se diz, comprovação científica, de que a criança precisa no útero, a mãe serve só se ele pedir. Então, existe um mecanismo de mediadores químicos que a criança troca com a mãe. Ele pede mediadores químicos, a mãe, depois de decodificar no sistema límbico dela, ela serve. Então, é o que Jesus falou: pedi e vos será ofertado. Veja, eu sou de tradição judaica, mas não esqueça que Jesus foi um judeu. Eu tenho muito orgulho disso. Foi um grande revolucionário, entendeu? Então, na verdade, a criança já nasce com o instinto de viver, sobreviver ao máximo e evoluir para quê? Para continuar inserido agora num novo modelo social que se chama núcleo familiar, que é papai e mamãe. Quer dizer, Verdade. aquela história de papai e mamãe já entra um pouco de problemas, porque nem todo papai e mamãe são casados, nem todos vivem juntos, existe separação, tudo bem, mas a gente aprende a driblar essa situação, ou a criança aprende sozinha a driblar, desde que a gente não fale mentira para ele. Verdade. Bom, É isso então, mesmo. esse é o segundo meio social. O que vai fazer a criancinha no meio social? Se a gente não atrapalhar, né, a gente não mimar, ele vai continuar a querer evoluir. Então, a natureza fez um mediador químico para o bebê chamado berro. Por quê? Sabe que a fome do bebê dói 3 vezes mais forte do que a dor de parto da mãe? A natureza prodigiosa não é mãe, é madrasta. Ela dá uma dor impossível e muito grande para a criança pedir o que ela precisa. Então, a dor de fome dói assim, a dor de gases dói muito. Então, o que a mãe precisa fazer? Uma mãe esmerada, ela vai perguntar ao filho: o que você tem, filho, para eu te satisfazer basicamente? Aí, então, eu ensino como é que ela vai, por tentativa e reacerto da ordem fome, sede, desconforto, gases, em 48 horas, a criança faz um tipo de berro para cada necessidade e a mãe começa a conversar com a criança. Então, eu tenho algumas clientes aqui que devem estar assistindo, porque eu divulguei e elas vão poder comprovar isso. Aí ela vai se desenvolver no núcleo familiar, nós não vamos ajudar a criança em nada. Com 2 meses, nós sabemos que a criança acorda do sono dela, e então ela precisa continuar a evoluir. Nós damos plena liberdade dentro das leis. Nós pomos a criança no chão e deixamos ela ser criada, porque ela nada mais está do que numa fase de sapo. Aliás, ontem ou anteontem, a doutora Viviane me mencionou, dizendo que nós recapitulamos a nossa filogênese na nossa ontogênese. É verdade. Depois nós vamos para réptil e tal. Se a gente não atrapalhar a evolução desse animal, ele vai evoluir e vai ter a gradação normal da evolução até ser gente, até ser humano. Eu discordo da doutora Viviane, que ela falou que com 1 ano a criança já é humana. Não. Eu acho que com 1 ano ele é macaco e ele só vai ser humano se algum dia ele não se meter em política. Porque algum dia ele vai ser, mas não é muito cedo. Então, na verdade, ele projeta o que ele aprendeu no útero, que foi o primeiro modelo social dele, para a família, onde ele vai encontrar 2 pessoas. Vai conhecer a mãe por fora e outro pai que ele ouviu falar lá dentro e conhecer aquele indivíduo.
Depois ele vai crescendo, ele vai conhecer a família expandida, que é avó, avô e tudo mais. Então, é muito importante que ele conquiste esses ambientes também. Então, os avós têm que mostrar na casa deles a realidade das leis deles. Entende? Quer dizer, quanto menos eles mimarem, melhor. Mas avô Melhor. mima. Mas o que importa na formação da personalidade são as leis do modelo do núcleo familiar, dos pais. Tudo o resto é resto. Depois a criança cresce, aí a criança vai entrar no Evolve. Aí ele vai conhecer Oh, um outro modelo social, ele evolui para a escola. E o que ele vai chegar na escola? O que ele vai levar para a escola? A evolução que ele teve anterior. teve em casa. Aí ele vai chegar na escola e muitos pais mimam as crianças começam a ter um comportamento errado. Ah, quando puser na escola, melhora. Esse é um engano muito ruim, porque ele vai levar para a Legal. escola o follow-up, como se diz, o currículo que ele teve na casa dele. Então, olha, eu sou assim, assim. Eu estou com um ano, embora não devesse, eu ainda mamo em mamadeira. Ah, eu tenho chupeta. Então, essas coisas que as crianças fazem e que impedem a evolução. Se minha mãe me dá chupeta e eu mamo, para que eu preciso evoluir? A minha fome É. matou, a minha ansiedade matou, e ele fica paradão. E a criança, eu tive casos terríveis, homéricos, de crianças que não evoluíram exatamente por excesso de Mimos. superproteção. E aí, tudo isso, nada mais é. Depois a criança vai para a escola infantil, depois ela vai expandir. E o mais interessante é que tudo aquilo que ela vai agregando no decorrer dessa evolução não vai ser esquecido. Isso vai formar uma memória que a gente chama de memória inconsciente. É a memória que vai ser gravada e depois do aparecimento da consciência ou do raciocínio lógico, que é aos 3 anos, essa memória vai ficar no inconsciente e vai dirigir a vida dessa criança para a vida inteira. Então, isso tudo se faz pela formação de mapas neurais, e que as neurociências falam. Esses mapas são como se fosse o Waze que vai ligar essa vida. E esses mapas são construídos a partir da superposição ou sobreposição de trechos de neurônios pequenininhos unidos por sinapses que, se forem reforçados, ficam por resto da vida, se não forem, eles vão sendo mudados assim. Então, o mais importante é entender que nós vivemos num universo. Esse universo que eu chamo de cosmos, o macrocosmos. E dentro desse macrocosmos, nós vamos ter cosmos menores, 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 até chegar no útero materno. Ou, ao inverso, do útero materno, cosmos, microcosmos maiores, 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 universidade, até que chega a ser um cidadão do mundo globalizado. Então, quando a gente fala em criança, 2 pontos que eu sugeri, família, escola e sociedade, na verdade, eu estou falando de uma coisa só. É o cosmo, aonde a criança vai ter que transitar na vida dele, evoluindo de um estágio para outro estágio. Se por acaso uma criança, por exemplo, for permitida entrar num curso na 8ª série, sem ter cursado a 5ª, 6ª e a 7ª, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai ter problema de aprendizado, porque está faltando a base, entende? Então, na verdade, a educação não é compensatória. O que eu não faço hoje, eu posso fazer amanhã. Não. O que eu não fiz hoje, nunca mais eu vou poder fazer. Eu vou poder fazer num outro momento, mas alguma coisa eu vou ter que fazer de extra, entendeu? Quer dizer, a menos que a gente tenha nascido com um genoma que dificulte o aprendizado de alguma coisa. Eu me lembro que eu sempre fui um bom aluno, um estudioso, um CDF, mas eu não conseguia entender a equação de segundo grau. AX2 mais BX mais C igual a 0. Me foi ensinado aos 12 anos. Eu não conseguia entender a vida inteira. Quando eu estava no segundo ano da faculdade, uma experiência que eu fui entender. Isso quer dizer que eu sou débil mental, retardado? Não. É que o meu genoma não servia para o AX2, entendeu? Então, assim vai. Então, o que eu queria dizer nesse esquema é o seguinte: nós temos uma evolução e nós vamos evoluindo. Alô? Oi?
Você sumiu? Alô? É, eu sumi. É. Peraí. Peraí. Ju, eu sumi aqui. Peraí. Peraí que eu vou pôr aqui. Mas eu estou ouvindo o senhor. Eu vou Posso colocar continuar aqui de falando, então? novo. Pode, 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 Então, pode. então, na verdade, não existe uma separação entre os ambientes que a gente frequenta, mas sim vai haver uma evolução de um ambiente para outro. Então, quando a gente fala assim, não, escola, escola, família, família, quando ele chegar na escola a gente conserta, não tem nada disso, não, porque a escola não vai consertar valores de casa. E a vida, o ambiente social, de amigos também Nossa. não. Ah, pode falar. Pode Estou continuar? tentando colocar. Então, Pode. então na verdade, os pais estranham muito quando eu falo isso. Eu falo assim, não, mas eu ponho na escola exatamente para complementar o aprendizado do meu filho. Voltei. É um negócio, mas ele vai complementar o aprendizado do meu filho, do filho dela, no conhecimento de um outro ambiente. Entende? Por exemplo, a nossa infância foi regada de muita instrução. Eu sou filho, e a Rosali também, de imigrantes. Na verdade, meus pais eram semi-analfabetos, e eu fui educado em casa com a religião da língua judaica, que eu falo correntemente. E de manhã eu ia para a escola, o grupo escolar, e à tarde ia para a escola judaica, onde aprendia essa língua, aprendia a Torá, o Talmud e tudo, e aprendia a língua hebraica, que eu também falava correntemente. Quando eu ia para o ginásio, para a escola, eu aprendia o português, também aprendia corretamente. E o aprendizado não interferiu no outro. Quer dizer, durante os 3 primeiros anos e até os 6 anos, a criança tem uma capacidade ilimitada de aprendizado, exatamente porque ele aceita muitas informações trazidas pelos estímulos e registra no mapa neural dele. Haja vista que uma criança de 1 ano tem o dobro dos sinapses de um adulto. Uma criança de 2 anos e meio tem quase o triplo. Depois, no decorrer, ela vai deletando essas sinapses e vai deletar aquela que não foi assim reforçada. No ginásio, a Rosali está aqui do meu lado, nós tivemos uma professora de francês, Maria Rita, que ela exigia tanto da gente que eu falo francês até hoje do ginásio. Eu também tinha uma professora. Exato. Eu, quando saí do meu ginásio, que era o Colégio Fernão Dias Pais, em Pinheiros, eu falava latim, que nem um padre. Nossa. Está entendendo? Quer dizer, o aprendizado era muito grande. O único defeito daquele aprendizado é que nós éramos ensinados como se cada curso fosse um compartimento fechado. Era difícil para a gente identificar o que eu aprendi no 2º ano e eu iria usar no 3º. Depois. Então, essa conscientização só chegou no grau universitário. Então, o resumo que eu queria dizer é o seguinte: meus amigos, todos vocês que são pais, que são avós, primeiro, dando demais, estraga. E dando de pouco, falta. Mas, se for para optar, é melhor dar pouco. Porque a necessidade e o instinto de evolução vai fazer com que a gente compense. Mas é difícil, Segundo, né? A gente não sabe, assim, colocar na balança para deixar equilibrado. Ou é exatamente. 8 ou é 80. Aí, Não, mas é exatamente. às vezes a gente peca por mais. Então, mas essa dificuldade, a autoestimulação ensina. O quê? Pergunta para a pessoa o que ela precisa. E, diante do pedido dela, você julga nas condições se vale a pena ou não. Por exemplo, Verdade. se um menino de 15 anos chegar para o pai e falar: pai, eu quero ganhar um carro. E o pai tem condições. Ele vai dar o carro? Com 15 anos? É. Eu não daria. Você tem dinheiro, você pode comprar. Por que você não vai dar? Porque eu não daria porque ele não tem idade para isso. Não, E eu não. É acho que não é porque... o momento. Não, exatamente. Não tem idade, não é o momento, significa ele não evoluiu para isso. Então, não pode Então, dar. a evolução dele não é só física, não é só mental, é econômica também. É Entendeu? tudo. É tudo. Mas acontece que se esse jovenzinho chega aos 15 anos e pede o carro para o pai, é porque o pai errou na educação anterior dele. Ele devia saber que não vai ganhar, a menos que ele vá assim, conquistar o carro sozinho. Quando eu entrei no ginásio,
tinha lanches para comprar na escola. E eu cheguei e pedi dinheiro para minha mãe. Ela falou, não, eu não tenho dinheiro para dar para você comprar o lanche na escola. Se você quiser, você ganha o seu dinheiro e você vai comprar o lanche na escola. Aí eu comecei a ganhar dinheiro com 11 anos. Eu ensinava os meus amiguinhos da escola, principalmente os imigrantes japoneses, e eles me retribuíam com tomate, com ovo, entendeu? Aí eu vendia isso para minha mãe e ela me dava o lanche. Olha só. Hoje é Você mais vê? fácil pedir, né? Pois é, mas acontece aí que está o negócio. Quer dizer, eu conheço muitos pais que, mesmo sem poder, se esforçam para satisfazer os Verdade. desejos dos filhos, sem que isso seja uma verdade daquele ambiente. Ela tem que mostrar para o filho qual é o ambiente. Nós não temos dinheiro nem para comer, como é que eu vou te dar um carrinho que você quer? Então, a minha mensagem era essa, que todos tivessem em mente que o universo é um só. Que na casa do meu pai existem muitas moradas, como fala o Evangelho. Então, nós temos muita morada. Que morada? No útero, assim vai. E que nós temos que granjear essas moradas, pulando de um patamar para outro, pela nossa vontade, iniciativa, pelo nosso esforço, pela nossa conquista, que me dê a autoestima, a felicidade momentânea, que nos leve até onde? Até onde a gente puder ir, entendeu? A aposentadoria não está inserida no meu coração nem na minha cabeça. E a minha esposa também não. Não, eu já falei que se eu for morrer um dia, eu vou morrer de infarto no farol, dentro do meu carro. Entende o que eu quero falar? Então, na Entendi. verdade, é isso. Pais, se vocês deixaram passar algum tempo mimando seus filhos, vocês veem que o comportamento deles não está adequado, o mundo não acabou até hoje. Porque, ao contrário do que, por exemplo, Piaget falava, Piaget foi um grande pesquisador psicólogo, ele falava que a nossa evolução se dá por maturação de janelas. E uma vez que você passou da janela, ela se fecha sem preenchimento e não volta para trás. Mas isso ele foi confrontado e foi negativado, porque as neurociências dizem que os nossos neurônios, embora eles não se reproduzam em número, eles se renovam a cada período. E se a gente ensinar coisas novas constantemente, nessa renovação, nós introduzimos mapas neurais diferentes. Então, nós podemos ter, a qualquer momento da vida, a criança inserida socialmente a partir do útero, na família e aonde for. Essa experiência minha já não é pequena, é muito grande. Eu tenho crianças corrigidas que a gente conserta através do estímulo educativo, simplesmente, e sem terapias. Bom, então, fazendo só o último resumo, eu tenho assistido às lives de vocês, maravilhosa, a Viviane Gurfin, que eu conheço de nome, ele era o marido do Einstein. Ela falou coisas sensacionais do método Padovan, que, se vocês forem analisar, é autoestimulação. Ela entende a criança global. Ela falou sobre a linguagem. A outra delegada, uma graça de pessoa, Também. falou sobre os aparelhos. Mas esse tipo de segmentação é normal num processo analítico, num processo científico analítico. Mas nós temos que ver a criança como uma sementinha de uma árvore. Ela vai crescendo e, quando arborizar, entende? Você não vai poder consertar ao mesmo tempo todas as folhas doentes. Tem que ir lá na raiz. Então, a inserção social da criança começa no útero e acaba no mundo globalizado, se ela for tendo chance de ser ela mesma, de se autorrealizar, de autoconquistar com máxima autoestima, e aí ela vai aderir ao mundo globalizado com comportamento adequado a cada ambiente e ser bem aceito. Por último, nós devemos nos comportar de acordo com o modelo onde a gente está. Se algum dia nós encontrarmos socialmente, assim, no restaurante, você vai ver um cara que sou eu, contando piada, falando palavrão, coisas que eu gosto. Se você me encontrar numa igreja, eu vou ser um cara muito adaptado à igreja. Numa sinagoga, mais ainda. Num ambiente de ensino, num congresso, perfeito. A gente tem que ter o jeito de viver adaptado a cada ambiente que está. Nós O somos Juca muito Chaves, parecidos.
o Juca Chaves falava que a mulher ideal é aquela que é uma dama na sociedade, mas o contrário na cama. Mas ele casou com uma pessoa que era o contrário. Oh, meu Deus. Então é isso. Agora, Ah, Rosângela, se você quiser abrir para perguntas, eu estou aqui às não, ordens. pode falar que está ótimo. Nós tínhamos perguntas aqui, mas eu acho que foram todas já respondidas. Eu estou vendo aqui que tem algumas clientes minhas entrando, a Bia Maresca, essa que escreveu maravilhoso. Isso é produto dela. Se vocês conhecerem os 4 filhos dela, vocês vão ver a representação disso tudo que eu estou falando. A Júlia Tavares, essa moça que pôs aqui, a Patrícia Beloto. Então, na verdade, essa Júlia Tavares, que entrou agora, ela me manda os vídeos das filhas dela, ela tem 3 meninas, se comportando. É a coisa mais bacana. Ah, meu filho não faz lição de casa. Ela mandou um vídeo da filha, que atualmente deve ter 5 ou 6 anos, participando de um treino de coral por Zoom. É o que nós Entende? estamos também. Então, isso aqui é bacana. Então, Muito. na verdade, o que a gente tem é que querer estender isso para todos os pais. E pedir para os pais não ficarem desesperados se ele perdeu o ônibus número 21. Ele vai voltar. É só esperar Com um pouquinho certeza. mais. É só esperar um pouquinho. Então, mas só que esse ônibus 21, que vai voltar, ele vai voltar mais cheio. Vai ser mais difícil de entrar. Mas se for difícil, ele vai esperar o quarto, o 21, o quinto, e em algum deles ela vai conseguir entrar e chegar no ponto que ela quer. Não podemos perder as esperanças na educação das nossas crianças. Sempre é tempo, embora vá custar um pouco mais caro, são os juros da vida, mas não existe filho perdido, não existe nada perdido. Tudo depende da época e da paciência que a gente estiver tendo no momento em que nós decidimos. É que nessa pandemia toda, eu acho que todo mundo está com muito pouca paciência. E também, As crianças também. Eu quero pedir para os pais para não se culparem. Entende? Ah, eu devia ter feito isso. Não, não. Porque ninguém tem culpa. A vida evolui assim. Entende? Ou então, a vida evolve. A vida evolui. Verdade. Esse verdade. Esse V tem som de U, às vezes. Evolui. Evolução. Então, evolução. E a chance é dada todos os dias. Entende? Quer dizer, então, não se desespere. Seu filho está dando problema na pandemia, é porque ele não está podendo se ajeitar, se ajustar às leis novas da pandemia. Por quê? Porque ele não treinou a capacidade de se adaptar. Por quê? Porque ele foi adaptado de acordo com as conveniências dele. Mudaram-se o mundo em função da criança. E a criança tem que ser mudada em função do mundo, do ambiente. Se para os adultos foi difícil, imagine para as crianças, né? Bastante. Bastante. Então, o próprio adulto também, que tem dificuldade de se conter na pandemia, ele também passa. é um adulto mimado. Olha, eu vou te confessar, essa pandemia foi maravilhosa para mim e para a Rosalie. Eu nunca sabia que eu amava tanto a minha esposa que está aqui do meu lado. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Até para os meus pais, acho que fizeram bem. A minha mãe, ela deve estar assistindo, ela vai até concordar. Nunca ficaram tão juntos como eles estão agora. Exatamente. Então, as pessoas que trabalham muito falam, eu não posso ficar com a minha esposa, não tenho tempo. Agora tem, então fica. Fica. Eu não tenho com os filhos, porque agora fica. E por que está reclamando? Entende o que eu quero falar? É porque, na verdade, esse é o instinto de evolução que nos obriga a ir atrás de conquistas. Se nós temos isso, nós temos que conquistar aquilo. O que faz parte também do conflito, que tem que fazer parte da nossa vida, porque sem conflito a gente não vive. É em sobrepujar os nossos obstáculos, as nossas dificuldades, que é o desafio da vida. E as dificuldades só vêm em conflitos. Verdade. Olha, com todo respeito, eu estou apaixonada pelo senhor, não é puxando, vamos falar o português, puxando o saco, não. Mas eu fiquei assim, eu viajei em tudo que o senhor falou. Eu estou assim, sério, encantada. E eu aprendi muita coisa que com os meus 40 e poucos anos eu não sabia. Eu também, todo dia estou aprendendo muita coisa que nos meus 40 e muitos anos eu não aprendi até agora.
E eu também queria agradecer a indicação que o senhor deu do Dr. Felipe, do Einstein, que o senhor falou para a Jurema. Eu quero agradecer, porque ela já entrou em contato, ele vai dar o suporte para nós. Então, eu queria agradecer por essa indicação maravilhosa que o senhor fez. Então, eu acho o seguinte, o nosso hospital âncora é o Einstein mesmo, mas muito antes do meu filho ser presidente, né? Eu também tenho um pouquinho de louros, mas o hospital atualmente é um dos hospitais mais bem aparelhados para orientar, não só nessa pandemia, mas em tudo, né? Em tudo. Deixando a modéstia de lado. Mas o que vocês precisarem de mim, eu estou às ordens. Se os pais quiserem me endereçar dúvidas, alguma pergunta, estou às ordens também. Vamos fazer várias lives com o senhor. É a minha primeira live, estou muito honrada em fazer com o senhor. Estou assim, nossa senhora, nem não tenho palavras. Eu achei que eu não ia mandar bem, porque eu atrás das câmeras eu sou uma coisa, na frente eu mudo, eu fico assim, sei lá, tímida. Meu marido tá até dando risada aqui. Mas, enfim, aí ele falou que ele ia assistir, porque ele sabia que eu sou tímida, eu travo ao falar com os outros assim. Então, ele falou, eu vou assistir para tirar sarro. Eu vou falar para o senhor que ele falou isso para mim. Mas, enfim, o pessoal adora o senhor. Nós estamos recebendo aqui. Estão querendo mais lives com o senhor. Então, nós vamos abrir um canal para que elas façam perguntas. E a próxima live serão de perguntas para responder para todos esses que vão fazer para nós. Se for para promover crianças nesse mundo, crianças que sejam adultos bem adaptados, é esse o meu sonho. O meu também, viu? Para vocês também, viu? O meu também, porque o meu sonho era ter uma escola, porque eu tenho um modo de pensar igual ao do senhor. E, assim, tudo que for fazer para as crianças, conta comigo, que eu tô junto. E igualmente. Agora, especialmente para os pais da sua escola, eu acho que eles devem continuar com vocês, porque vocês têm uma escola autoestimulativa, como a Jurema já me falou, e a Jurema eu conheço de longa data, né? Não sei se você sabe. Sei, tô sabendo. De longa data, ela fala muito bem do senhor. Eu quero agradecer novamente a live, agradecer ao senhor de estar fazendo comigo. E espero fazer outras, mas com mais experiência, tá? É que essa aqui foi meia crua. Mas eu acho que na próxima eu saio melhor. Não precisa melhorar, não. O ótimo é inimigo do bom. Não esquece. Ai, que bom, obrigada. Então, eu vou agradecer aqui ao público que nos assistiu até agora e vou deixar aberto para que eles façam perguntas para a próxima live com o Dr. Henrique. Né? Muito obrigado para você também pela oportunidade e a todos. Oi? Tem colegas da turma do senhor acompanhando. O senhor está vendo? Eu vi sim o Marcelo, né? Eu acho que foi o Marcelo. Tem bastante aqui. Nossa, muito legal. Muito legal. Agradeço, né? Porque, viu como é bom ser querido? Tá vendo? Eu chamo que é a minha turma dos jovens amadurecidos. Ótimo. Ótimo mesmo. Manda um beijo para a esposa, que eu tô vendo que ela tá aí do lado. Ela tá discutindo. Fala para ela que eu me apaixonei no bom sentido, viu? Que eu sei que o senhor é apaixonado por ela. A paixão, todos os sentidos da paixão são bons. Fica tranquila. E o meu marido está agradecendo ao senhor aqui. E está dando parabéns pela nossa live. Tá vendo? Tá bom. Eu te surpreendi. E fala que ele é um felizardo, viu? Tá vendo, né, Rodolfo? Tá vendo. Então tá bom. Então tá bom. Então tá bom. E quando eu tiver os meus netinhos, futuramente, eu já sei até para quem mandar. Então tá bom. Tá muito bom? Obrigado, muito obrigada. Beijo grande, até a próxima. Até e um beijo na esposa. Obrigado, até já. Obrigada, tchau. Tchau. Ele é um fofo.